Fala aí, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo as últimas informações do Verdão. Mercado da bola muito agitado, Palmeiras em busca de reforços para 2026. Tem aí o Fabinho na mira, Palmeiras quer a contratação do volante aí, que já passou pelo Liverpool, pela Seleção Brasileira. E também tá de olho no Gabriel Jesus. Comenta aqui abaixo, você aprova a contratação desses dois jogadores? Se você aprova, comenta aqui abaixo, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Pra acabar, em ritmo de Natal, o que a dele com o Manchester termina em junho. Depois, então ele já pode assinar um pré-contrato para algum clube. Vai que o São Paulo arruma uma grana aí. Então teremos notícias aí do Casemiro. E pra acabar, em ritmo de Natal, o que a torcida do Palmeiras quer? O menino Jesus. O menino Jesus. Olha só, aniversário dele. Voltou de lesão, tem contrato até 2027. É um sonho difícil também, ele tem muito mercado na Europa, mas a gente torce muito pro Jesus ser convocado pela Seleção Brasileira e continue dando alegrias pra gente, né? E aí, falando do Palmeiras, então, da temporada, foi decepcionante, né? Decepcionante, principalmente pela expectativa que se criou num ano de Mundial. O Palmeiras foi para o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes, o investimento mais alto da história do clube. E o Palmeiras passou em branco, né? Não conseguiu, em campo, fazer com que o torcedor, que teve aquela expectativa grande de uma temporada, pudesse, dentro de campo, trazer os títulos que o torcedor esperava, né? Não foi bem, foi 3 vices na temporada, foi o ano do quase. E espero que melhore muito para o ano que vem, depois de uma temporada frustrante para o torcedor de vice-campeonato. Souza. Para mim, como torcedor... É para você, porque eu tô perguntando para você. Né? Se não é para você, para quem que é? Para minha mãe. Para mim é foi para Papai perfeito. Noel, para São Nicolau. É para você que eu tô perguntando. Para mim foi perfeito, né? Um ano decepcionante para o palmeirense, mas para mim, como São Paulino, também foi decepcionante. Mas como torço contra o Palmeiras, para mim foi perfeito, né? O cheirinho foi pro lado do Palmeiras, o Palmeiras ficou só no cheirinho. O Palmeiras foi mal, né, Souza? Bem foi nós o Corinthians ainda foi bem no ano aí, em termos de título. Bem, legal. Palmeiras 2 títulos, foi vice-campeonato. Os caras estão mal, Vem tá o São Paulo, né? Vice-campeão é igual dançar com irmã também, né? Pra você, né? Pra mim, pra você também. Não, provavelmente... fale por você. Fala por você, fale por mim, não. Você fala pro seu, eu falo por mim. Tá bom, então pra mim... Vice-campeão é igual dançar com irmã. Não tem graça nenhuma. E para quem gastou 700 milhões em um ano que perdeu... E por que perdeu tudo isso aí? A contratação tudo errada. Quais foram erradas pra você? Sousa, Facundo, Paulinho, que não jogou, Emiliano... Felipe Anderson, que eu falei que ia pra seleção brasileira. Olha, Mikael... Eu não pedi pra botar isso. Hoje é Natal. Pra ajudá-lo? Então, Souza. Jefté. Quem? Jefté, né? Não, Jefté ou Jefté? Jefté. Não, se você falou Jefté, eu não entendi. O Fux não, né? O Emiliano sim, foi ruim. Facundo, então, Kelvin, que ele fica trocando pelo... Ainda tá faltando aí. Giai. Tá faltando o Giai ainda. O Giai não é dessa temporada. O Andrés Pereira jogou bem 2 jogos, depois foi uma decepção. Não foi? O Sousa, pra mim, foi a maior decepção de todos, Não, entendeu? os caras contrataram ele dos Estados Unidos, tem que trazer o Mickey, pô. Olha o valor. 80 milhões. 80 milhões. Mas quem fez isso? O Abel, né? O Abel e a sua comissão técnica. Ele tem... Mas aí, pro Abel, nós que estamos no ar-condicionado, a gente não... Ô, Abel, você é muito egocêntrico. Quem você pensa que você é para falar das pessoas que trabalham nos estúdios, ex-jogadores? Quem quer que você... Olha o que você fez com o Saad. Você assinou um contrato e o Palmeiras teve que pagar 25 milhões. Agora você está aí em Portugal, na véspera de Natal. Cuidado, hein? Pra você não assinar nenhum pré-contrato. Aí, depois da festa, depois das festas, na verdade, Abel Ferreira. Godoy, o que você pensa desse Palmeiras? Qual a ideia sua? E aí, pra gente botar a matéria pra você que tá ligado aqui nos donos da bola. Craque Neto, foi, como disse Veloso, Souza e todos os torcedores do Palmeiras também estão entendendo isso. Não basta só competir e disputar o título, chegar próximo do título. Pelo investimento que foi feito, criou-se a expectativa que o Palmeiras decidiria e ganharia títulos. Não ganhou nenhum. Pode ter decidido, pode ter chegado próximo, mas não ganhou. Mas o treinador teve culpa do brasileiro. Então, aí a culpa é de alguém. Tem um asterístico aí. Tem. A culpa é de alguém. Como é que fala, Gascão? Asterisco. Asterisco pra mim, lua, sol, pra mim é tudo igual. Na época... Você, né, Cascão? O dia que você estiver aqui apresentando o programa, você fala do jeito que você quiser. E aí? Mas quando nós estudamos, era asterístico. É que mudou agora. Aí depois virou asterisco. Asterístico.
Mas aí é o seguinte, o torcedor ficou frustrado, mas a culpa não é do Abel. A culpa é de alguém, porque o Abel não assume. Ele é um covarde esportivamente falando, porque como cidadão... Bota você, a arbitragem, bota a torcida, bota o time que perde, bota os jogadores, bota todo mundo. A covardia dele é enorme. Esportivamente, ele é muito covarde, ele transfere a responsabilidade. Se é uma tática ou é um vício, a gente não sabe. Se é um desvio de caráter, a gente não sabe. Só convivendo com ele para entender. Mas um clube que investe o que investiu, teria que ter vencido alguma competição. Isso eu não tenho dúvida. Pra gente botar a matéria pra você que tá ligado aqui nos donos da bola, pra você, Veloso, Oi. Quem esse ano agora, que vai ter, já tá São Paulo daqui a pouco, tem o Campeonato Paulista que eu acho que começa dia 11. Dia 11 e dia 28 começa o Brasileiro, agora em janeiro, diga-se de passagem. Eu vou estar de férias e merecida, fala a verdade, merecida, né? E vou ficar... com a minha família, com os meus filhos e com a minha esposa, mas não como você, que todo dia tem um clima. Né? Em casa não é assim, Veloso. É o seguinte, conta pra mim, quais desses jogadores, Wagner, Fernando Veloso, que vai pra Conchal hoje, você acha que vai dar certo esse ano, ou que vai chegar agora em 2026? Paulinho. Paulinho é a grande esperança. E o Carlos Miguel, não? Carlos Miguel também. Né? O Carlos Miguel já foi bem nesse ano que está terminando, quando entrou. Eu acho que o Paulinho é a grande esperança para 2026, porque é um jogador que foi contratado, né, um grande investimento, veio machucado, teve outro problema, fez outra cirurgia, não jogou, e para 26 é a grande esperança aí de que possa entrar no time e jogar bem. E para mim a culpa do Paulinho não jogou esse ano aqui, que a gente está no Natal, véspera de Natal, foi o treinador, foi o departamento médico e a comissão técnica do Palmeiras que colocou esse menino como um grande representante para fazer os jogos no Mundial. E usaram ele com dor, e teve que fazer enxerto na tíbia, de novo, e na fíbula. Teve que fazer cirurgia. Vocês aí, e que por sinal vocês ficaram em 8º lugar no Mundial, parabéns. E aí, pra você, Souza, você com essa camisa bonita, amarela, linda. Pra mim, o Andréas, né? E pra mim passa muito tudo isso que a gente tá falando aqui pelo Abel. O Abel precisa mudar a mentalidade dele como treinador. Não quero tirar os méritos dos títulos que ele ganhou, mas esse ano, falando desse ano... Mas nem podemos, né? O time só melhorou por causa da capacidade e da qualidade de alguns jogadores. Uma coisa que você falava sempre aqui, durante esse ano, aqui, antes dessa véspera de Natal maravilhoso para vocês todos, né? Foi que eles não ganharam nenhum jogo da quinta posição para a primeira, né? Isso é incompetência do treinador, que não tem o plano B, né? Exatamente, e é um time que, se você olhar, apesar de ter chegado nas finais, é um time que joga feio. Aquilo que Mas é ganhador, né? É ganhador, mas você chega tem... em final, né? Pô, se não tiver qualidade gastando 700 milhões, se não chegar numa final, pelo menos com 700 milhões... É porque o Flamengo gastou 300 milhões e ganhou Libertadores e ganhou o Brasileiro. Agora o Abel precisa ensinar os jogadores a botar a bola no chão, sair trabalhando, mas não é ele. Construção de jogada. O jogo dele é esse, Souza. A gente já percebeu isso. Durante todos os títulos que ele ganhou, a grande força do Abel, no meu entendimento, é aquilo que ele faz de uma maneira planejada, que é aquele tipo de jogo. Mas uma coisa que o Veloso fala, e eu também falo, e você também, o Godoy, nós aqui dos donos da bola, ele não enxerga o jogo. Ele é ruim para enxergar o jogo, ele é ruim para substituir, ele não tem plano B. Estratégia. A estratégia dele é muito... Olha a estratégia do Felipe Luiz. Não é? Dominou o Palmeiras no Mundial. Dominou na Libertadores. Na verdade, então, ele não tem estratégia, mas ele é aquele cara que ele vai naquele plano. E tanto é que no jogo da Libertadores, ele tirou os 2 melhores jogadores, que foi o Rafael Veiga e o Alan. E aí ele botou todo mundo para jogar, para atacar, cruzando bola. Godoy. Então, craque Neto, aí ele está sempre, antes de tomar alguma decisão, Veloso, reunido com mais 2 auxiliares, antes de tomar as decisões. A culpa é dele ou dos auxiliares? E outra coisa, não é só o que gastou, né? Também o que deixou de ganhar como premiação. Então, são um gasto e um gasto em despesa e uma falta de receita. Então, não só gastou, como deixou de receber. Então, o buraco ou o débito é maior ainda, né? O saldo devedor acaba ficando maior, porque tem que somar aí
as premiações que ele disputou e deixou de vencer. Algum desses jogadores fica no Palmeiras esse ano para você, Wagner e Fernando Veloso, para vocês todos aí, muito obrigado. Antes disso, qual foi o seu primeiro sonho de pedir um presente pro Papai Noel, Veloso? Quando você era criança? Eu queria uma bicicleta. Aí você, Souza. Eu uma bicicleta também. E você? Eu não lembro, não. Eu fui criado, a minha fase infantil, nessa daí de colocar as coisas na janela. Não, era do caramba. Pegar grama, botar... Eu fazia sapatinho, isso, tá? Pegava grama no sapato, escrevia carta pro Papai Noel, entendeu? O meu grande sonho era uma chuteira legal, e meu pai me deu a chuteira da Topper. E eu passei pros meus filhos... Eu fiquei feliz pra caramba. Eu passei pros meus filhos isso daí também. Ficaram esperando o Papai Noel, mas eu não lembro o que eu pedi, não. Mas eu ganhava. Uma vez a minha ex-mulher contratou o Papai Noel e a Mãe Noel. Uma Mãe Noel gostosa, irmão. Os caras, vou falar uma coisa pra você. Você não tem idade. O velhinho mamado. Primeiro, se a presidenta do Palmeiras der o golpe, vai ser um retrocesso daquilo que o Palmeiras vem fazendo, sendo ao concurso, em termos de administração. Com Paulo Nobre, Gagliotti e ela também. Se ela der o golpe, acho que isso vai ser um retrocesso para o torcedor palmeirense, para a democracia e para aquilo que a gente pensa e para aquilo que vai deixar para os outros, né? O que o Paulo Nobre, o que o Gagliotti, o que a Leila fizeram, tem que deixar e dar sequência para outras pessoas tomarem conta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se der o golpe, e que é uma coisa que pode sim acontecer, vamos ver aí depois do Ano Novo, aí depois a gente vai falar sobre isso. 3 vice-campeonatos. Você já falou que é uma decepção, para mim é decepção, pro Godoy também, e também pro Souza, e também pro torcedor. Mas pro Serdã, por exemplo, a maior decepção é perder pro Corinthians. E pra torcida foi, mais do que pro Flamengo, em relação ao brasileiro, em relação à Libertadores. Pelo menos esse é o sentimento da rua, quando a gente sai ou quando a gente está, junto com o povo, a gente vê os torcedores do Palmeiras fazer isso. Qual que é a ideia em relação aos 3 vice-campeonatos? Por que não ganhou o Paulista rapidinho, você, Souza e Godoy, no seu ponto de vista, e hoje é véspera de Natal, hoje, Feliz Natal para todo mundo aí. Mas é o seguinte, eu acho que no começo, no Paulistão, estava acontecendo toda aquela reformulação, é compreensível, né? O Palmeiras tinha liberado mais de 10 atletas e os jogadores não tinham chegado ainda, as contratações não tinham acontecido. Então o Palmeiras estava com um time muito modificado, um time muito dos jogadores da base. Foi aí que apareceu inclusive o Alan, né, que terminou o campeonato como uma grande revelação. E por isso acabou perdendo o título paulista. Depois, com relação à Libertadores, eu acho que o pior da Libertadores não é perder para o Flamengo, é a forma como perdeu. É o Palmeiras não tentar ganhar o jogo. Isso que foi frustrante. Você vai para uma final do Libertadores. Não deu um chute no gol. Não deu, o único time na história da final do Libertadores. E aí estava no ar-condicionado, né? O treinador estava no ar-condicionado aí, ó. Depois dessa virada aí contra a LDU de 4-0. Então esperavam... Mas é LDU, né? Mas mesmo assim, 4-0, depois de tomar 3... Foi legal pra caramba. Depois de tomar 3, é uma virada marcante. Mas ir lá para Lima e não dar um chute no gol... O Palmeiras abdicar de tentar ganhar o jogo, abrir mão da vitória. Acho que essa imagem do Gustavo Gomes é o Palmeiras em relação a esse ano. Bravo, pé da vida, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu vou a pé para minha casa. Porque esse cara é um monstro de jogador e vai arrebentar na Copa do Mundo, no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Qual é a ideia dos 3 títulos, começando no Paulista, Brasileiro e também... Essa é a imagem do Palmeiras nesse ano. Não essa que está na tela aí. Essa que está na tela eu não quero saber. Eu quero essa imagem do Gustavo Gomes que está lá. Então mostra essa imagem, que eu estou falando dessa. Mostra essa. Vai lá. Para mim foi um ano onde o Palmeiras mais errou. O Palmeiras se preocupou muito com as outras equipes. Palmeiras, a Leila deu entrevista falando sobre a dívida do Palmeiras, sobre a dívida do Corinthians. Depois o Abel falou sobre os valores que o Flamengo tinha gasto e não ganhou nada, no ano que não ganhou nada. O Palmeiras é um tipo de clube, é um clube organizado que tem que se preocupar somente com o Palmeiras. Somente com o Palmeiras. Quando o Palmeiras desvia... Palmeiras, e aí cada time tem as suas características, certo? São Paulo tem a dele de soberano, o Corinthians tem da raça, e que mesmo quebrado, mesmo sem dinheiro... você não viu no jogo aí, que teve o último jogo, 30 mil pessoas contra o Juventude, e os jogadores foram medíocres, comissão técnica medíocre, foram medíocres, perderam 8 milhões e 600 mil reais se tivesse vencido o jogo. Quase 9 milhões de reais de premiação.
E foram ridículos. Mas o Corinthians é sempre assim, pá. O Santos, é molecada, não sei o quê, não sei o quê. O Palmeiras, é nós contra todos. Sempre foi assim. Desde quando eu jogava. Souza. Mas não pode ser assim, né? O Palmeiras é um clube organizado. Essa é a imagem, ó. É um clube organizado. É um clube organizado. A Leila veio a público para falar que não... Imagens do Marcelo Braga, hein? A Leila veio a público para dizer que não ia contratar jogador machucado, ela contratou um jogador machucado, Paulinho. O Abel deu uma entrevista falando que se passasse um ano sem ganhar um título, ele ia embora. Mas isso é uma fala bem... mas passou um ano. Se preocupa só com ele. O Palmeiras é um time vencedor. É um elenco vencedor. Pra mim, a pior coisa do Abel é que ele contratou mal demais junto com a comissão técnica. A observação deles, esses jogadores que aí estavam, que estão nesse ano, não tem nada a ver com o Palmeiras. Do Palmeiras dele, do próprio Abel. E o Veloso sempre fala isso. E tem que parar de se preocupar com os outros times. Cuida só do Palmeiras. Cuida dos jogadores que estão lá. Para de estar falando das coisas dos outros clubes. Peraí, olha o que ele fala. Ele fala do calendário, ele fala da arbitragem, ele fala dos jogadores, ele fala da torcida, ele mete o pau no jornalista, ele mete o pau em todo mundo. Eu quero ver ele, quando ele for pra Europa, por exemplo, o que ele vai falar. Porque lá ele é gatinho. Aí deu um beijinho na medalha e aí depois falou se me deixasse, usou isso agora aqui. Mas lá ele não usou, porque lá ele acovardou pra falar da Libertadores. Porque lá não pode. Craque, ele deu a entrevista, quando ele ganha o jogo da LDU, ao invés de ele comemorar, ele lembrou das vaias da torcida pra ele. Pô, se ele sabe, se ele deu uma entrevista antes, se ele é o dono da verdade, ele Você falou... acha certo isso que ele fez, Veloso? O que o Souza tá falando? Não, eu falei aqui, logo depois, no dia seguinte, eu falei, não esquece, isso já passou. Tem que superar esse negócio da torcida. Imagina nós que... Quantas vezes que eu fui vaiado com a torcida do Corinthians, do Guarani, né? Fui vaiado pra caramba, mas vaia de 100 mil pessoas. Sabe o que é 100 mil pessoas te vaiando no estádio? Sabe o que é 50 mil pessoas te vaiando no estádio? Sabe o que é mais de 100 mil pessoas te pedindo pra você sair do jogo? E você vai e faz gol de bicicleta? Sabe? Aí isso aí faz parte dos 90 minutos. Mas ele não. Ele é perde uma classificação. Então o português é assim, né? Ele perde uma classificação pro Corinthians dentro de casa e quer que se aplaudir. Não, porque ele acha que ele é maior que o Palmeiras. Não tem sentido nenhum. Ele tem que saber que o rival é um peso diferente. Exatamente. E ele falou só que pra ele não. E aí, Souza? E ele fala antes, né? Olha, aqui no Brasil vocês são muito emocionados. Então, se ele sabe que é emocionado é você perder um time, apesar das suas vitórias, você ser cobrado. Então ele tem tudo, né? Ele tem tudo na cabeça dele, só que na hora de agir da forma certa, ele age da forma errada. Galera, e o Palmeiras tá no mercado da bola aí, buscando contratações para o ano de 2026. O Palmeiras está topando oferecer um contrato até 2027 ao Fabinho e acertar aí, pelo menos por enquanto, o primeiro reforço de 2026. O Fabinho, galera, que tá lá no Al Ittihad e eles já falaram que vai liberar o jogador aí, não vai fazer muito trabalho, né, muita complicação ali, vai liberar tranquilamente. Então, é uma coisa muito boa, né? Aqui, ó, o site da ESPN falou aqui o seguinte: o futuro de Fabinho. Al Ittihad facilita a saída, mas alto salário é forte obstáculo no mercado. Então, pessoal, essa foi a informação que o Al Ittihad, o ESPN postou. Porém, galera, são informações aí que o Fabinho estaria disposto a diminuir seu salário para jogar aqui no Palmeiras. Ele tem 32 anos de idade, vai fazer 33 o ano que vem. E tá na mira aí do Verdão. Vocês acham que vale a pena contratar? Fabinho que tem passagens pelo Liverpool, muito boa a passagem dele lá. Tem passagem também pela seleção brasileira. E por último, jogou no Al Ittihad. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Também tem informação aí sobre o Gabriel Jesus, que tá no Arsenal. Palmeiras também de olho nele. É um cara que já revelou que quer voltar ao Brasil, né? E mais precisamente no Palmeiras, para conquistar aí o brasileiro e também, quem sabe, uma Libertadores, um possível Mundial. E lembrando, ele foi campeão do Brasileiro em 2016, né? Ele foi, inclusive, a maior revelação ali daquele ano, em 2016, onde o Palmeiras foi campeão do Brasileiro. E ele foi o craque ali, né? Foi um cara que saiu da base e destruiu ali no profissional. Comenta aqui abaixo se você aprova a contratação dele e também do grande Fabinho. Comenta aqui se você aprova a chegada desses dois. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, meus amados.